se envolva em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre maravilhas e hoje é mais uma mensagem dentro desse tema e eu vou pedir que seja colocado o texto no telão de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, nós conhecemos muito bem, até as crianças sabem muito bem essa história. Eu estou na NVT. E dentro desse texto, narrado no Evangelho, segundo Lucas, nós vamos extrair o que Deus quer manifestar e falar ao nosso coração nessa hora. Amém? Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Maravilha é um ato ou um fato extraordinário realizado por intervenção divina. Um milagre, um sinal, um prodígio. No texto lido, a maravilha identificada é a transformação na mente de um homem. E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja aqui nessa noite. O milagre maior que Deus pode e quer operar em nós é a transformação da nossa forma de pensar. Porque isso vai definir toda a nossa vida. Isso vai pesar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa programação familiar, em tudo. Todas as áreas vão ser afetadas pela nossa forma de pensar. E quando a gente fala em pensamento, quando a gente fala em mente, pelo menos 2 palavras vieram à minha cabeça e eu anotei elas aqui. É falar sobre caráter e falar sobre personalidade, que parecem ser coisas praticamente iguais, semelhantes, mas têm diferença. O caráter, ele está muito ligado à parte moral, mas ele fala de, até mesmo a palavra, olha, caráter, a raiz dessa palavra vem de características. O caráter da cristiana são as características que eu carrego. E ele é revelado nas minhas ações e principalmente nas minhas reações. Porque uma ação, ela pode ser programada. Agora, uma reação, normalmente, ela aflora, revelando o que cada um carrega. Sabe aquela pessoa que reage de uma forma tão desagradável, tão inconveniente? Às vezes. E você olha e fala, como pode? Cada um revela o que carrega. E é na hora, normalmente, da crise,
na hora da luta, da pressão, quando somos pressionados, é que a gente revela de fato o que nós carregamos no nosso coração, na nossa mente. E por isso que a palavra de Deus é tão enfática em dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Assim como o homem pensa, assim ele é. Eu penso, eu vou agir. E aqui, então, duas palavras: caráter e personalidade. Personalidade, vou falar um pouquinho de personalidade. Tem gente que, às vezes, vê uma criancinha, né, tão novinha, e fala assim: nossa, fulaninho tem uma personalidade forte, né? Às vezes é uma criança que impõe, né? E há que se ter muito discernimento sobre isso, porque hoje, né, nós estamos vivendo num tempo de conquistamos muitas coisas boas no diálogo, na conversa com os nossos filhos, mas deixamos também de ter e perdemos muito ao longo dessa modernidade em relação à reverência, ao respeito, né? A saber a hora de... Porque, por exemplo, nem sequer somente em relação à família, mas se hoje você precisar de ir ao fórum, conversar com o juiz, você vai chegar de qualquer jeito? Não vai. E como que você deixa o seu filho falar com você de qualquer jeito? E isso é criação, isso é educação. Eu tenho, glórias a Deus, colhido muitos frutos abençoados na vida dos nossos filhos, eu e Romim, por causa de uma educação, de uma insistência, né, em corrigir. Eu que sei, né? Nós que sabemos, né, Romim? Roberto, né, Roberto? Então, assim, quando eles eram pequenininhos, os desafios que a gente tinha de modelar aquela personalidade. Claro, nascemos com algo genético? Nascemos com características. Tem dia lá em casa que o Romim fala assim: sai, minha sogra, esse corpo não te pertence. Porque tem dia que eu falo igualzinho a minha mãe, viu, mãe? E é bom, mãe, é bom ser igual a senhora, sabia? De vez em quando eu dou umas... O quê, meu filho? Você ama a sua sogra? Ele está falando ali, eu amo ela. Ainda mais que hoje nós almoçamos lá, ela fez um almoço. Gente, vocês tinham que ver ele pegando uma costelinha e tentando colocar na boca dela para ela comer. É uma benção esses dois. Mas deixa eu voltar aqui. A genética pesa sim, nós temos características que herdamos, né? Temperamentos. Mas, queridos, nós vamos ver aqui agora o que o Senhor quer fazer, uma obra maravilhosa que o Senhor quer fazer em nós. Eu creio que é o maior milagre. Porque através desse milagre, a glória de Deus pode se instalar em nós. Porque toda distorção, porque tudo aquilo que é da nossa natureza, apaga a glória de Deus, sim ou não? Mas quando nós somos trabalhados pelo autor da nossa vida, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, e nós vamos nos limpando. Hoje, por exemplo, teve uma turma fazendo o seminário Caminhos de Deus nível 2, ontem e hoje. Aí eu encontro com eles ali na chegada, e aí, como é que está? Você vê o sorriso, você vê a limpeza, a leveza. Por quê? Porque quando nós nos limpamos na palavra de Deus, a glória de Deus pode vir mais forte sobre nós. Oh, glória, isso mesmo. A glória pode se manifestar. Então, pessoal, o caráter é essa característica, né, que nos faz agir e reagir. Eu queria dar um sinônimo aqui de caráter. Dessas características que nós carregamos. E eu vou falar que esse sinônimo eu queria que você guardasse. Caráter é a nossa natureza. Caráter é a nossa natureza. Dentro do texto que nós lemos, nós estamos diante da história de um homem que era um mau caráter. Hipócrita, explorador. Eu fui ler sobre o cobrador de impostos daquela época. Ele era indesejado. Ele era o traíra, sabe, do povo dele.
E além dele cobrar imposto do próprio povo dele, ele não devolvia aos cofres públicos. Na verdade, ele colocava, ele embolsava, ele se enriquecia. Ele usurpava, ele era ladrão, ele oprimia pessoas simples. Quem viu a série The Chosen aí, lembra do cobrador de imposto, como ele era indesejado, rejeitado. Onde ele chegava, todo mundo... Era esse cara, era esse homem que Jesus encontra ali naquela figueira brava, que ele era baixinho, ele subiu. E essa parte da história a gente sabe de cor e salteado. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus disse para ele assim: Zaqueu, desce daí. Eu preciso estar lá na sua casa. Eu devo estar lá na sua casa hoje. E a Bíblia diz que ele, com alegria e com pressa, deixou Jesus entrar. E aqui começa a revelação, a nossa orientação da palavra de Deus para a igreja nessa noite. Por que começou uma transformação no caráter de Zaqueu? Porque ele abriu a casa dele para Jesus entrar. Porque ele não protelou em abrir sem reservas a vida dele para Jesus. Quantas pessoas entra ano, nós estamos chegando no final de 2023, entra ano e sai ano, a vida delas não é transformada. São os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas nhaques. A pessoa não frutifica, não prospera. Por quê, gente? Porque é impossível, eu digo isso pela palavra do Senhor, é impossível alguém que tenha contato íntimo, que tenha experiência de ouvir o Senhor e obedecê-lo, viver da mesma forma. Zaqueu pôs Jesus para dentro de casa. E eu fiquei imaginando essa cena hoje, eles assentados a uma mesa, porque Jesus amava comer, Jesus era crente. E sentavam à mesa. E ali Jesus falando. Hoje, quando a gente ouve a palavra de Jesus, já dá esse prazer no nosso coração. Imagina o que é estar assentado à mesa, vendo e ouvindo aquela palavra viva saindo da boca de Jesus. Um dia nós vamos estar com Ele, né? Nós vamos estar, inclusive, numa mesa com Ele. Eu vou estar onde Ele estiver. E eu vou poder, assim, ser trasladada. A gente vai poder voar. Então, na hora que eu souber que Jesus está fazendo um culto lá no Japão, é lá que eu estou. A gente vai passar pela parede. Oh, meu sonho de consumo. E Jesus à mesa com Zaqueu. Eu imagino Jesus dando as palavras de vida eterna. E Zaqueu enxergando a sua pobreza, porque ele só tinha dinheiro. Ele era pobre. Ele era usurpador, caloteiro, enrolado. Se fosse nos dias atuais, de repente ele estava na Lava Jato. Tem que tomar cuidado. Qualquer coisa, me dá uma vaga lá na PAC, hein, gente? Mas não é verdade? E aí os fariseus de plantão começaram a falar lá. Jesus, na casa de um pecador. E mal eles sabiam que ali estava Jesus transformando, fazendo uma maravilha, fazendo um milagre na vida de um pecador. Segunda Coríntios 5,17. Pedir ajuda ao pessoal do apoio, né? Para conduzir as mamães lá no berçário. Amém.
2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A vida de Zaqueu foi transformada no momento em que ele abriu o coração e deixou Jesus entrar. A mente de um ladrão, de um homem mau caráter, foi alterada, foi transformada pelo poder da palavra de Jesus. Como assim nós dizemos que somos de Cristo e passa ano e sai ano e a nossa casa não muda e os problemas são os mesmos e o deserto está ali e o deserto está ali? Tem alguma coisa de errado. E eu posso te garantir que Deus não é o errado da história. O Senhor Jesus esteve ali com Zaqueu, trabalhando no interior dele. Certamente aquele papo foi gostoso demais. Jesus era muito simpático, Jesus era muito firme, Jesus era muito pontual. Ele fazia a pessoa se colocar no seu lugar. Oh, meu Deus, que sabedoria o nosso mestre. E ali Zaqueu então começa a ser envolvido pela palavra de Jesus. E aí no versículo, deixa eu ver aqui, 8, nós vemos o resultado desse encontro, dessa conversa, dessa transformação, desse milagre que aconteceu naquela casa. Versículo 8 de Lucas 19. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Estamos diante de uma maravilha, a transformação do caráter de um homem. Estamos diante do maior milagre que Deus quer operar. Sabe por quê? Porque este milagre, ele te conduz para a salvação eterna. Porque a cura de uma enfermidade, porque o falar em línguas, as profecias, tudo vai passar. Nem esse corpo aqui vai entrar no céu. Nós teremos outro corpo glorificado. Esse aqui não serve para entrar lá. Mas nós vamos carregar a nossa alma. E a alma é a sede do nosso caráter, da nossa personalidade. E esse é o alvo de Deus, transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter, transformar a nossa personalidade. Queridos, nunca se viu tantos nomes. E claro, a ciência ela evoluiu, então nunca se viu tantos nomes de tantas doenças mentais, emocionais. A cada momento a gente fica sabendo de uma nova que vai surgindo. E é muito bom que haja o diagnóstico, é muito bom que haja tratamento, mas, amados irmãos, a essência de uma cura no nosso caráter, na nossa personalidade, é que nós devemos fazer isso que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Quem nasce de Cristo é nova criatura. Quem nasce de Cristo vai ter um novo caráter. A sua identidade vai ser alterada. Sabe por quê? Nós nascemos em pecado. Nós nascemos com a natureza de Adão, pecaminosa. Uma criança de 1 aninho e meio, quando uma outra coleguinha vai pegar o brinquedo dela, o que ela diz? Não, é meu. Quem ensinou isso a essa criança? Muito pelo contrário, os pais ficam às vezes envergonhados. Empresta, filhinho. Não. É a natureza pecaminosa que habita em nós, que só é debelada, só é anulada
quando a natureza de Cristo toma a nossa vida. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pastora, e como se dá essa maravilha, esse milagre na mente humana? Nós precisamos entender que enquanto nós não dermos a Jesus o senhorio da nossa vida, o governo da nossa vida, isso não é possível de acontecer. Enquanto você governar, administrar suas vontades, seus desejos, seus objetivos, você fizer as coisas do jeito que você pensa, você não deu a sua vida de fato a Cristo. Quando Cristo estiver em você, o controle da sua vida deixa de ser seu, e você passa a fazer o que Cristo quer que você faça. Aí sim, o seu corpo, a sua mente estão direcionados para viver essa maravilha, de ver a ação de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus entrar em você. Ninguém aqui é bom, a começar em mim. Eu costumo brincar assim: não queira conhecer a versão da cristiana sem o Espírito Santo. Todos os dias eu tenho que colocar ela no seu devido lugar e buscar a essência de Cristo. Volte no texto, por favor, de 2 Coríntios 5,17. Eu quero pontuar 3 coisas aqui agora. Logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ponto número 1. Para que eu possa ter essa transformação do meu caráter, primeiro, eu preciso estar em Cristo. O que é estar em Cristo, pastora? Gente, estar em Cristo não é vir na comunidade no culto de domingo. Estar em Cristo é uma decisão diária de obediência à sua palavra, de envolvimento no corpo de Cristo. Como que você vai querer ter a sua vida transformada? Como que você vai querer ter essa maravilha do caráter de Cristo em você, se você não anda em Cristo? Não tem jeito. E Cristo, Ele é o cabeça do corpo. E não tem jeito de você dizer que é de Cristo, se você não se movimenta no corpo de Cristo. O caráter de Cristo é manifestado em nós quando nós estamos nele. Romanos 6, versículo 6, por favor. Nós morremos para uma vida de pecado e agora Cristo reina em nossa vida. Romanos 6,6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Quando Cristo reina em nós, o pecado não nos domina. O pecado é algo que ocasionalmente nós erramos, nós caímos. Mas, queridos, quando estamos em Cristo, o pecado já não tem esse domínio sobre nós. Hoje, quando eu estava vindo para a oração, que eu vi aqueles jovens, meu Deus, meu coração cortou. Eu fiquei pensando, a gente que é mãe, a gente pensa logo, né, na família. Eu penso, meu Deus, será que alguma dessa mãe passou a noite em claro, preocupada com esse menino? Que angústia. Aí agora ele chega em casa todo assim, desarrumado, todo sambado de bebida. Meu Deus, que tristeza. Um escravo do pecado.
O escravo é aquele que precisa daquilo para ser feliz. Ele precisa do álcool para ser feliz, para esparecer. Nós somos livres e estamos debaixo da liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Não há nada que nos aprisione. Estar em Cristo. Ponto número 2, volta no versículo de 2 Coríntios. Então, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Primeiro, está em Cristo. Agora vem a segunda parte. Tudo se fez novo. E agora eu quero pegar um ponto aqui com você que pega muitas vezes a nossa vida. Tem certas coisas que estão tão agarradas dentro de nós, na nossa personalidade, no nosso caráter, que passa muito tempo, a gente já entregou a vida a Cristo, mas vez ou outra a gente tem decepção com a gente mesmo. A gente fala, poxa vida, mas que coisa, eu já queria ter sido liberto disso. Eu tive uma experiência esse final de semana. Ontem, eu iria ministrar a primeira aula do Seminário Caminhos de Deus, no sábado, e eu estava em Inhapim, e quando eu estava voltando, aconteceu um acidente muito feio, muito horroroso, e a pista ficou interditada dos dois lados. Eu devo ter ficado quase 2 horas, até que desobstruísse a pista lá, e um engarrafamento muito grande. Enquanto eu estava ali, as horas estavam passando, e era a hora de eu chegar para dar a aula. Dava tempo tranquilo, eu estava voltando, era 12:00, e a aula ia começar 1:30. E eu já tinha deixado tudo lá em casa ajeitado, eu ia vir direto para a igreja. Eu chegaria aqui até antes do previsto, 1 hora eu estava aqui. Mas o tempo foi passando, e nada acontecia na pista, e eu comecei a ficar ansiosa. E eu sei quando a ansiedade começa, a planta dos pés começa a gelar, começa a boca a secar. E aí veio na minha cabeça, meu Deus, mas que é isso? Eu achei que eu já tivesse vencido essa coisa de que eu não tenho controle sobre isso que aconteceu. E por que isso está me afetando desse jeito de novo? Aí veio um turbilhão de pensamento na minha cabeça. Nossa, e agora? Como é que você vai fazer? O Elan não pode estar lá nesse momento. Aí veio um segundo pensamento, eu preciso pedir ajuda. Quem eu vou pedir ajuda nesse momento? Lembrei que a pastora Patrícia iria dar a segunda aula. Eu falei, eu vou permutar com a Patrícia. E o sinal não pegava de jeito nenhum, pensa no aperto. E aí veio o segundo esquema ser vencido. Que foi o quê? Pedir ajuda. Olha só que coisa simples, mas para mim tão importante, tão relevante. Por quê? Veio na minha mente assim, essa hora a pastora Patrícia está correndo lá no almoço, Murilo, Carol, nananana, e eu vou incomodar ela? Ué, mas eu não estava numa situação limitante, precisando de ajuda? Qual o problema de pedir ajuda? Mas isso são estruturas que estão agarradas, muito fortes dentro da gente. E que às vezes a gente acha que Deus já curou tudo, e não é assim, é um processo. Leva tempo. São coisas da nossa personalidade, do nosso caráter, coisas que nós vivenciamos. Hoje a pastora Patrícia está lá ministrando aos adolescentes sobre alguns traumas de infância que os adolescentes agora estão identificando nas suas vidas, consequências, e baseado naquele livro Uma Vida com Propósito. Para poder pontuar essas coisas e tratar, porque não adianta correr disso. E eu me vi ali dentro daquele carro com aquela ansiedade e com aquela vergonha de pedir ajuda. E aí o Espírito Santo me mostrou assim, está vendo como você precisa de mais cura? E eu pude orar ali dentro do carro, entregar, renunciar de novo essa estrutura, mas dizendo assim, como Zaqueu, entra na minha casa, Jesus. Pode transformar isso da minha personalidade, do meu caráter, seja lá de onde for. Eu não quero isso em mim. Porque quando você identifica algo da sua personalidade, que você não gosta, que atrapalha o seu relacionamento com as pessoas,
Por que é que você tem que aceitar isso? Por que é que você tem que dizer assim, muita gente é assim também, vida que segue? Não! Nós temos um Deus que faz milagre. Nós temos um Deus que toca caráter. Nós temos um Deus que transforma personalidades. Eu creio nisso. E aí dentro do carro eu entreguei, renunciei aquilo e falei, Deus, eu reconheço que eu preciso de mais cura. E ali eu quebrantei meu coração. Sabe o que aconteceu? Uma paz tomou meu coração. Na hora que isso aconteceu, eu consegui comunicar com a Patrícia, parecia que Deus estava só esperando isso acontecer. E tudo deu certo, e eu cheguei para a segunda aula, tranquilo, e Deus pôde operar, né, essa maravilha na minha vida. Glória a Deus. A maior maravilha que pode acontecer, queridos, é na mente humana. Então eu preciso estar em Cristo, eu preciso saber que tudo pode se fazer novo. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, ninguém desse auditório aqui, vai escapar disso. Todos nós aqui temos alguma coisa que nos incomoda, que atrapalha os nossos relacionamentos, seja com o próprio Deus, seja com pessoas, e que a gente queria, assim, para ontem, estar livre disso. Sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus de maravilhas pode te libertar. O Deus de maravilhas quer operar essa transformação na sua mente. Ele quer fazer você viver uma vida abundante, porque isso glorifica o nome do Senhor. Já pensou o que é uma pessoa que tinha, vamos falar assim, né? Nossa, uma personalidade forte. E ela rasga o coração para Jesus. E ela faz como Zaqueu, entra Jesus. Entra Jesus, transforma, deixa eu ouvir sua palavra. Eu quero isso, Jesus. E tá aqui, eu fazia errado, vou fazer certo agora. Eu vou obedecer. Eu roubava, agora eu sou generoso. Cadê os pobres? Vou dar tudo para eles. Isso é transformação. E a verdadeira transformação, ela traz frutos. E agora eu termino dizendo isso. Quantas pessoas infrutíferas? Ei! Quantas pessoas infrutíferas? Meu amado, minha amada, o que você vai apresentar ao Senhor naquele dia? Porque quando Deus nos transforma, sabe? Primeiro, Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos dar vida abundante. Mas, gente, Deus é esperto. Ele vai usar isso para nós alcançarmos outras pessoas. Uma pessoa que é transformada por Deus, chama a atenção porque ela carrega a glória de Deus. Alguém diz assim, que isso? Fulano? Não acredito. Ele estava no fundo do poço. Ele agora está alegre. Ele está dizendo que ele está envolvido lá naquela igreja, ajudando na obra lá. Não, eu tenho que conhecer isso que aconteceu com ele. Porque isso revela a glória de Deus. Meu querido, se a sua vida não atrai outras pessoas a Cristo, tem alguma coisa errada. E Deus quer mudar isso para a honra e glória do nome do Senhor. A maior maravilha que alguém pode ter em sua vida é ter a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo, olha só, Jesus, ele vivia em pleno relacionamento com o Pai e em plena obediência. Olhe para você e vê essas duas coisas. Jesus vivia em pleno relacionamento com o Pai e em plena obediência. Tem isso na sua vida? Relacionamento com o Pai e obediência ao Pai? Então você tem a natureza de Cristo. E se alguém aqui não tem, é hoje. O Senhor está buscando transformar a sua vida. Você acha que Zaqueu estava naquele lugar? Vou pedir ao Ministério de Louvor que venha.
Você acha que Zaqueu estava naquele lugar e que Jesus foi ou não foi intencional ao passar e olhar para cima? Jesus mirava em transformar a vida de Zaqueu. Jesus está mirando em você aqui nessa noite. Jesus quer transformar, meu irmão, sua vida. Jesus quer transformar sua personalidade. Sabe o que determina? Então, olha para mim. Vê comigo uma coisa aqui. Jesus quer ou não quer? Bruno, pastor Bruno. Jesus quer ou não quer, Lu? Quer ou não quer? Jesus quer, gente. Agora, a questão é, e você? O tanto que você quer? E você, o tanto que você está abrindo a sua casa para Jesus? O tanto que você está ouvindo e obedecendo a Jesus? Aí, vem uma última coisa. Vem uma última coisa. A título até de informação. Olha que interessante. Presta atenção, porque é um perigo a gente acabar essa mensagem aqui e você sair daquela porta para fora e falar assim. Algumas pessoas falam assim: nossa, a pregação foi uma bênção, mas eu não lembro o que foi pregado. Né, gente? Mas vamos lá, voltando aqui. É um perigo muito grande você sair daquela porta para fora, presta atenção, e você ouvir um monte de informação, fala assim, informação. Tá, você ouviu um monte de informação, mas aí você não traz essa informação para o lugar do conhecimento. E informação, você tem um monte aqui, tem excesso. Mas o que transforma é o conhecimento. É ou não é, professor Irene? Conhecimento. Então eu te dou um monte de informação aqui. Quais são as informações que eu te dei aqui nessa noite? Vamos recapitular? A primeira, que Deus quer fazer um milagre na sua mente. Quem pode dizer amém? Informação número 1. Informação número 2. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Tem um caráter de Deus para entrar em você. As suas ações e reações têm que serem mudadas, porque Deus está em você, ué. Amém? É outra informação. Mais uma informação que eu esqueci, eu tenho que olhar aqui no caderninho agora. Fui falar da Gisele? Tudo se faz novo. Eu posso ter nascido com a genética, mas e o DNA de Deus? Aquele homem ali, que agora tomou um susto que eu chamei ele. Vocês não têm noção o tanto que ele era iracundo. Calma. A Lu perguntou aqui, o que é iracundo? É só você tirar o cundo, ficar o ira. Teve uma vez, gente, primeira briga de namoro. Eu achei que ele ia me matar. Feminicídio. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Não, mas agora é sério. Aí, ele já testemunhou isso aqui. Que nós descemos assim para a garagem. Eu falei com ele assim, deixa eu te falar um negócio. Ele disse assim para mim, eu sou criada assim, todo mundo em casa é muito nervoso. Eu falei assim, mas deixa eu te falar, tem a natureza do Espírito de Deus, tem um fruto do Espírito Santo chamado longanimidade. Você vai querer viver a sua vida inteira assim? E hoje ele é mansinho. Profetiza. Gente, ei, deixa eu te falar. Tudo
tudo se fez novo. Ei, você está com um diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico, e você está modelando. Ai, deixa eu te falar, o meu Deus é Deus de maravilhas. Eu tenho a mente de Cristo e eu não vou aceitar isso. E eu vou conhecer Jesus. Informação não te transforma. Conhecimento te transforma. Vai conhecer a Deus. Vai passar tempo com Ele. Vai para oração. Vai para a célula. Garra na igreja. Você tem uma igreja aqui, não estou puxando saco não, nós temos uma igreja maravilhosa. Vai visitar por aí, em outros lugares. Vai em lugares que a gente passa por aí, você vai ver. Se tem o cuidado, o carinho, o respeito, a transparência que tem nesse lugar. Você está perdendo seu tempo, meu irmão. De ficar ano, entra ano e sai ano, e você vai arrastando essa vidinha, mais ou menos. Deus está mirando em você. Jesus mirou em Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Eu vou na sua casa, eu vou te transformar. Você é um mau caráter, mas eu te amo. Eu sou um Deus de maravilha. Eu pego um mau caráter e transformo ele num adorador. Ou então nós podemos rasgar a Bíblia. Deus troca seu sangue se precisar. Sim ou não? E por que temer? Se eu estou guardado por quem nunca perde batalha. Nosso Deus é Jeová Jireh, Ele provê. Muda essa mente hoje. Sai daquela porta para fora com a decisão assim: eu não vou viver essa vida assim mais. Chega, está passando a minha vida. Ei pessoal, a vida vai acabar um dia. 120 você não passa. E triste é você chegar naquele grande dia, não ser salvo. Deus nos livre e guarde. Mas pior ainda, eu creio, é você chegar lá e Deus falar: ô meu filho, você ia frutificar tanto. Eu queria ter te transformado tanto para descer uma glória tão forte em você. E você ia espalhar a minha glória. E pessoas iriam me conhecer através de você. E você, oh Deus. Eu fiquei com aquela mente assim, Senhor. Ah, gente. Não. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus agora a sua deficiência emocional, psicológica, personalidade, caráter. Você sabe qual é. Põe agora. O milagre que Deus vai fazer aqui nessa noite é esse. E nós vamos ver frutos reais disso. Porque posicionamentos vão acontecer. Mudanças visíveis. Porque mudou a mente, muda o comportamento, muda as ações, muda as reações. Põe a mão no seu coração. Apresenta a Deus aí. Qual é o problema do seu caráter? Qual é o problema da sua personalidade? Qual é o problema estrutural? Ah, eu fui criado assim, está arraigado em mim. Leve o tempo que levar. Não desista da sua cura. Não desista do seu milagre. Não desista da transformação do seu caráter. Porque Deus quer te ver livre disso. E descer a glória dele sobre você. Agora que você entregou isso a Deus, erga suas mãos e agradeça ao Senhor. Você vai tomar posse pela fé do milagre, da maravilha de ter o caráter de Deus injetado na sua vida. Você é uma nova criatura. Você vai pensar os pensamentos de Deus. Você vai viver a vontade de Deus na sua vida. Em nome
nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Se alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e deixar a natureza dele entrar na sua vida, erga sua mão. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Mais mãos levantadas. Santo é o nome do Senhor. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo está te selando agora, para você ter a natureza de Cristo em você. Os seus pecados estão sendo perdoados nessa hora. O sangue de Jesus está te limpando agora nessa hora. E está nascendo uma nova criatura, um filho, uma filha de Deus, nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. E o Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai ser seu companheiro, e nós como igreja também estamos aqui para te servir, te ajudar a crescer na fé, no conhecimento do Senhor. Pai, como eu te falei ontem ali dentro daquele carro, eu quero, Deus, toda a transformação que o Senhor tem para mim. Porque eu sei, Pai, que quanto mais limpa, mais transformada, mais eu posso revelar a Tua glória neste mundo, Deus. E foi para isso que nós nascemos. Para revelar, Senhor Deus, a glória do Senhor. Nós nascemos para a Tua honra e Tua glória. Oh Deus, eu quero orar em favor daqueles que eu falei aqui na mensagem. Pessoas, oh Deus, que entram ano e saem anos. E estão, Senhor Deus, enroscadas, enroladas, com as mesmas deficiências, os mesmos traumas. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, nessa noite. Pai, que essas pessoas que aqui estão, Senhor Deus, nessa condição, elas saiam, Senhor Deus, mas com a determinação firme no coração, assim: eu vou conhecer a Deus, eu vou procurar por Jesus, eu vou obedecer Jesus. Pai, eu tenho certeza que se elas fizerem isso, elas não serão mais as mesmas. Ó Deus, atraia com Teu Espírito Santo, Pai. Todos nós aqui, de alguma forma, Senhor, precisamos de transformação, Senhor. Seja no nosso caráter, na nossa personalidade, Deus. Deus, o Senhor pode mudar a genética, Deus. Ah, Senhor, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não podemos viver, Senhor Deus, aquém disso. Ah, Senhor, reveste-nos nessa noite. Pai, renova os Teus filhos. Renova agora as forças da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Nós vamos para mais uma semana, Deus, de desafios, mas o Senhor vai conosco. O Senhor é a nossa retaguarda. O Senhor está conosco em todo tempo, Senhor. Oh Deus, opera em nós e através de nós. Que as mudanças que o Senhor está fazendo em nós possam ser reveladas a este mundo, Senhor, para a glória do Senhor. E agora eu oro por algo muito especial que o Espírito Santo traz à minha memória aqui. Enquanto eu preparava essa lição, eu fiz uma observação e eu estava esquecendo. Feche os seus olhos. O Senhor falava comigo
e isso é uma palavra de conhecimento. Durante a preparação dessa mensagem, algumas pessoas que têm perdido a paciência consigo, olha só, pessoas que estão perdendo a paciência no processo, porque já queriam ter evoluído mais, já queriam ter passado por cima de algumas coisas que ainda estão ali pressionando, incomodando, e o Senhor mandou dizer a vocês: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Tenha paciência com você mesmo, mas persevera na palavra. Peça ajuda, seja humilde. Você vai vencer, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Levante as suas mãos e agora, no final deste culto, adore ao Senhor. Diga palavras de adoração ao Senhor. Oh, Deus. Glória a Deus. Exalte ao Senhor na beleza da sua santidade. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as provei de novo. Eu creio em ti, haja o que